Antes de eu passar aqui para a próxima pergunta, inclusive foi um caso que eu mesmo elaborei diante de várias coisas que eu vejo na prática clínica. A Júlia comentou aqui do Muay Thai, né, Júlia? Você teve a experiência no Muay Thai, eu esqueci de pontuar lá no início. E, inclusive, vai ter um podcast, a gente tentou marcar, né, Fabrício? Só que não teve como, com o meu mestre Muay Thai, que é o Pedro, o mestre dele, que é o Luiz, né? E o mestre do mestre dele, que é o Abelardo, que é o mais conhecido, eu acho, que tem aqui na região. O Abelardo, por ser professor de Direito na Unipam, e ter uma carreira aí bem construída dentro do mundo do direito. E você mexe com Gifu e não sei o que, foi pra fora, conheceu esse mundo da luta lá, trouxe pra cá, foi o pioneiro aqui, né, em disseminar essas artes marciais e ser exemplo nisso, etc. Uma hora a gente vai trazer, e o Muay Thai pra mim é muito importante, por essa disciplina, né, física, mental e espiritual, que eu acho que tem muita questão espiritual ali entre a raiz mesmo, os lutadores de Muay Thai raiz, né, que são os tailandeses. Foi de lá que surgiu. Eu tenho uma admiração profunda por esse esporte, né? Tava até comentando com a Júlia, eu não sou muito bom não, mas eu amo. Isso aí vocês podem ter certeza. Na hora da trocação ali, eu sou meio patati patatá, mas eu amo muito. E uma coisa muito bacana, antes de passar a bola pra você, é que o Muay Thai, eu acho impressionante o tanto que eles abordam a questão de conviver com a dor, né? E aí a gente associa até casando com a primeira fala sua. Saúde não é sinônimo de ausência de doença, né? E eu acho que, assim, dentro do Muay Thai, eles falam que tanto dentro da luta quanto na vida é impossível você fugir da dor, né? Tanto é que o mestre Abelardo tem uma fala muito legal. Ele fala que o real treino de Muay Thai, ele começa quando você começa a se cansar e sentir dor, né? Mas é claro que ele tem todo o cuidado, eles observam, né, adaptam. Meu irmão, por exemplo, ele treina lá comigo, tem um processo de inclusão muito bacana na Black Style, que é do Pedro Augusto, né? E o meu irmão, quando o Pedro foi começar com a gente, ele se abriu, falou, fiquei um pouco inseguro em dar aula pro seu irmão, né? Por ser um autista, TDAH, deficiente intelectual e etc. E hoje o Rafael, ele não se vê mais sem o Muay Thai, né? Bacana. Ele não se vê mais sem o Muay Thai. Quando a gente mudou pra nossa casa, que eu morava com meus avós paternos, né? Aí, uma das primeiras coisas que eu arrumei, na verdade foi a primeira coisa na casa, foi o saco de pancada. Porque como eu conhecia ele, e ele precisaria de uma fonte de extravasamento, né? Porque tem a quebra de ambiente, a gente morava com os nossos avós, né? E tal. E tem toda aquela questão de figura de pai, mãe, etc, né? Falei, eu vou arrumar o saco. Não deu outra, não precisou falar nada. Ele pegou as luvas depois que montou e só perguntou, posso bater aqui? E chegou a taca lá. Mas e aí, conta pra mim, esse Muay Thai seu aí, quanto tempo que você praticou? O Muay Thai, ele apareceu, eu fiz minha graduação em Uberaba, né? Então, eu acho que, assim como você, né, Matheus comentou aí, a primeira coisa que você foi arrumar na casa, acho que quando eu me mudei para Uberaba, a primeira coisa que eu fui procurar, academia. As coisas ainda estavam dentro da mala lá, eu falei, preciso estabelecer onde eu vou treinar, porque tô numa cidade nova, tô me adaptando numa casa nova, morando com uma pessoa nova, vou sair da rotina, tenho que criar laços, né? Tô longe dos meus familiares, então tem que ir pro lugar onde eu me estabeleço, né? Então eu fui pra academia e lá tinha, né, as aulas de Muay Thai. Inicialmente eu praticava só a musculação e depois eu fui pro Muay Thai. Eu acho que eu comecei o Muay Thai quando a gente retornou da pandemia. Então, vamos, me ajuda aí, 2022, eu acho. 2021 já tava começando, né? A gente Ali já tava pro meio. retomando. Aos poucos. Uhum. Aos poucos. Agora 2022 já tava quase com 70% aí. Como lá na UFTM a gente demorou um pouco mais a voltar para as aulas presenciais, eu acho que foi da metade pro final ali de 21 para 22 que eu me apaixonei também aí, né?
E muito legal, né, Matheus, essa questão da disciplina, né, realmente isso de suportar a dor é muito interessante, né, porque como a gente comentou sobre as crenças limitantes, né, eu tinha muito essa ideia de, caramba, eu vou fazer 500 abdominais, né? Onde já se viu isso, né? Talvez ali em dias mais específicos de treino, mas como que isso, né? O trabalho ali em grupo, todo mundo fazendo junto, todo mundo contando junto, isso vai tendo um estímulo muito interessante e a gente vai aprendendo a suportar, né? Certas dores, como você disse aí, com todo o cuidado, né? Para não se machucar também. E vendo que o nosso corpo ele pode mais, né? E acho que isso faz uma metáfora muito interessante com a vida, né, Matheus? De que Sim. a gente suporta certas coisas pelo um propósito, né? Tem uma frase muito famosa, né? Que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Uhum. Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente suporta o propósito. Exatamente. E eu acho que as artes marciais, né, como um todo, elas têm, né, essa lição muito bonita da disciplina, desse suporte aí, né, de você aprender a tolerar certas coisas, e assim, tolerar com uma postura, né, Matheus? Porque, por exemplo, as palavras lá de baixo calão não são toleradas no tatame, né, é um lugar de respeito. Ah, sim. Então, como que vai entrando várias facetas, né? Você comentou aí do Abelar, né? A gente falou dos projetos mais sociais, né? Como que ele desempenhou um papel super interessante, né? Eu não sei como que tá hoje, você pode até me contar. Mas eu lembro ali, quando a gente ainda tinha o Campo do Vila, né? Que ele fazia um trabalho bem bacana, Sim. né? De disseminar a arte marcial, o Muay Thai ali, né? Por um preço realmente social, né? Que as pessoas iam lá, conheciam e tinham oportunidade, né? Eu, assim, eu não vou aguentar me conter, nem enaltecer o Abelardo, o mestre Abelardo. Porque, assim, tá casando justamente com isso que a gente tá conversando. Disseminação de cuidado físico, sabe? E, consequentemente, uma saúde social. Porque, por exemplo, o Abelardo, ele já chegou 1, 2, 3 gerações, sabe? O que ele trabalhou alcançou 3 gerações de mestres. Porque meu mestre, o mestre Pedro, ele já tem discípulos que já estão dando aula, né? Inclusive é um sonho do meu irmão ser mestre Muay Thai para pessoas com deficiência. Né? Olha para você ver o impacto que tem um bom mestre de Muay Thai igual a Abelardo, né? O que perpetua ali. E continua, eu acho. Eu tenho quase certeza que continua. Eu acho que só mudou de espaço mesmo. Sim, sim, ele conseguiu concretizar um espaço assim, que abre aspas, simplório, mas útil. E é uma das filosofias do Abelardo, né? Às vezes uma necessidade não tão grande, igual a nossa geração tem, né? De caprichar demais nas coisas, esquecer da prática, a essência. E o Abelardo, ele tem isso, ele transmite isso até no estilo de luta. Faz o básico ali, bem treinado e tal, etc. Uma coisa muito bacana na Black Style, que você comentou da motivação ali, de estar treinando, eu sinto muito isso, eu tenho uma extrema dificuldade com isso, vou me abrir aqui, com o senso de pertencimento. Apesar de eu ser muito sociável, para mim é extremamente difícil me sentir pertencente a um lugar ou um grupo de pessoas. E a Black Style, ela trouxe isso para mim, e justamente pela experiência com meu irmão. Você falando das crenças limitantes, uma coisa vai casando com a outra. O meu irmão, como eu já falei, autista, TDAH, deficiente intelectual, e acaba que essas pessoas, principalmente o meu irmão, ouviu muita coisa ruim na vida. Muita coisa ruim, no sentido de rebaixamento mesmo. Você não é capaz, você é especial, e ele desde criança, ele era revoltado com isso. O que é especial? Por que eu sou especial? E ele traz isso hoje. Por que eu nasci assim? Né? E aí, ele não fez um processo de treinamento específico para a primeira graduação de Muay Thai. Ele já tem 2, mas eu vou falar da primeira aqui. E a graduação de Muay Thai, eu não sei como é que foi a sua, Júlia, mas é um teste em todos os sentidos. Um teste mental, um teste físico e um teste espiritual. Ali, por exemplo, a primeira, nós corremos 5 quilômetros
Na época era perto da lagoa, a academia dele. Depois a gente fez, acho que, uma boa quantidade de polichinelos aí durante uns, sei lá, acho que quase 5 minutos. 5 tipos de flexões e abdominais diferentes. E aí tinha o tanto certo. As flexões acho que eram 15 repetições. E os abdominais eram 1 minuto para, né, 5 tipos diferentes. Aí tinha os agachamentos, sem agachamentos em seguida. E o mais danado que me pega, muita gente empolga com o final, né? É o que mais eu fico travado, que é o sparring. 5 rounds de sparring. O que é o sparring? O sparring acho que é o principal né, de quem treina Muay Thai, pra quem quer aprender a fundo mesmo. Que é a luta simulada. Só que com 30% abaixo da força, né? Velocidade, explosão. E os professores, eles têm que tomar muito cuidado, né, Júlia? Sim. Às vezes a gente machuca mais os professores do que eles a gente. Porque como eles sabem dosar, né? Aí a gente usa as caneleiras, elas batem aqui no joelho. Alguns... Eu já vi alguns casos de usar cinturão, sabe? Alguns usam capacete, protetor bucal obrigatório. Para homens, deveria ser obrigatória a coquilha. Que, né? Porque, enfim... E o Rafael, ele não fez um treino específico, mas o meu mestre acompanhou ele a graduação inteira e ele deu conta de concluir, se avaliando como não capaz, né? Então, assim, esse é o poder do Muay Thai, gente. E realmente, né, Matheus, o treino ali, muitas vezes o aquecimento do treino, né, ele é... denso, o aquecimento é difícil. Sim, eu lembro quando tinha rastejo, né, que é ali um movimento muito do militar, né, realmente lá os militares, quando eles estão no exército, eles treinam debaixo do arame farpado, né, Matheus, e aí a gente simula o movimento do rastejo. E eram tantos rastejos que eu pensava, meu Jesus Cristo, quando que isso acaba, né? E aí, nos dias de graduação, o aquecimento também era... tinha que ter um preparo, né? E eu lembro que pra minha primeira graduação eu fiquei super nervosa, Matheus, porque a gente precisava demonstrar, né, os movimentos, e aí o nosso mestre lá, ele solicitava que a gente demonstrasse, e se errasse a gente podia perder um certo número de pontos, né? E aí eu vou perder minha graduação e não sei o quê. Então, né, eu tava com um nível de autocobrança bastante alto. E eu lembro dele me tranquilizar, né? Falar que era a primeira graduação, né? Que não que ia ter uma colher de chá ali, né, Matheus? Mas ele me ia cobrar os movimentos que eu sabia, né? Que eu tinha treinado, que eu tinha base pra fazer ali. Então, deu tudo certo no final, né? E essa questão comunitária mesmo, né? Eu lembro de ter alguns familiares lá, né, assistindo e estando lá para prestigiar, né, a faixa. Então, muito bacana, muito legal mesmo. E, assim, a história do seu irmão, né, nem tenho o que comentar. Muito legal, assim, né? E o fato dele se sentir pertencente, você também, né, Matheus? E acredito que você vê o seu irmão lá, né, o Rafael, muito feliz, também te traz mais ainda, né, essa ideia de família, de laço, né, e o fato dele querer aí ser professor é muito legal. Ah, sim, não, com certeza. Esse é o poder do Muay Thai, gente.